O Porcão e os Três Lobinhos, João T. de Santo Rei. Se alguém aí estiver com fome e leu no título Uma Porção de Bolinhos, leia de novo, por favor. E depois de ouvir o causo, procure um boteco de comida mineira. Aqui vamos nós. Era uma vez um porco, e pouco tempo depois, um porcão. Era o mesmo daquela vez, só que maior, mais gordo e pouco educado. Ele era porco por ter sido filho da porca, e entre mentes foi leitão, até que desmamou. Mas nunca se tornou muito qualificado e desfrutava de pouca autonomia. Ou seja, ainda dependia da generosidade que lhes doava restos de comida e cascas insossas. E era sempre tratado assim: "Oi, porco!", devido a seus costumes desleixados. Ele não mantinha limpo seu espaço vital. Enfim, era duplamente um suíno e um sujeito sem mania de limpeza, digamos. Mas esse tipo de vida também era uma opção, e havia um certo prazer nisso de se coçar em árvores cascudas ou na quina do muro da baia, que lhe fora destinada como moradia. Ou seria mais uma prisão? Mas nada de preconceito aqui, meus caros que se barbeiam, e o mesmo conselho para as respeitáveis leitoras que deixam 10% do salário no salão de beleza. Sucede que esse javali desenvolvido e domesticado já havia sido um belo porquinho. Enquanto foi cor-de-rosa e apreciador de soro de leite, fazia a alegria das crianças da vizinhança que o queriam nos braços e lhe atavam fitas coloridas ao pescocinho. E o chamavam de Baby. Mas acabou a brincadeira, assim que o bichinho mostrou a que veio. Pois é hora de falar de nosso personagem já crescido, adulto e atrevido. Pois conseguiu fugir de seu cercado e saiu a passear pelas quebradas e bibocas. Não demorou muito até encontrar os três lobinhos, com seus uniformes limpos e seus distintivos, que poliam o melhor possível. O porco saudou os três aspirantes com todo respeito, só que errou o grau da hierarquia. "Sempre alerta", disse ele, e já foi logo jogando umas indiretas sobre o endereço dos lobinhos, que também estavam seguindo pelo caminho. Os três iam em fila canadense, caso prefiram os lobos da floresta fria aos tutores do mestiço Mowgli. E logo notaram que aquele senhor pesado e faminto estava mais interessado em encher a pança do que ocupar um chalé. E ele jamais se daria ao trabalho de derrubar casas alheias. Sucede que aqueles filhotes se preparavam para entrar para a Associação dos Escoteiros Mirins. Por isso, eram chamados de lobinhos, e tinham uniforme diferente e hino próprio. E esse passeio deles era, na verdade, uma prova. Os pais e as mães dos lobinhos são muito unidos e inteligentes. Vivem em grupo e caçam em grupo maneiras de proteger seus filhotes fofos e queridos. Pois bem, para onde vamos com essa fábula meio inverossímil? O que é inverossímil, tio? Ora, podem acreditar. Vamos adiante, como fizeram os três lobinhos ao lado do grande andarilho que sofria com o calor da tarde. Os três se entreolharam logo e começaram a envolver o porco com uma boa conversa. Falaram das belezas da paisagem adiante e do banho refrescante que ele encontraria depois da curva. E assim deu certo para todos, pois o porco conseguiu escapar do cercado onde vivia mal, sem liberdade. E aqui ele escapa, de novo, das histórias oficiais que obrigam um bicho a ser assim ou assado. No meio da mata, lá na Baixada Boa de Sombra, o porco se estabeleceu. Tinha lagoa para se banhar e muitas ervas e frutas boas para comer. Não precisava construir casa de palha, nem de tábua. E se enturmou de boa com os javalis, catetos, pacas, tatus. E a cotia, tio? Não. Cotia, não. Não desta vez. Fim. Fim desta história, pois vem vindo outras. Depois, pela trilha do cerrado.